Olá e bem-vindos a um novo vídeo. Estas imagens, supostamente gravadas no Reino Unido, mostram um encontro inquietante bem na porta do apartamento de um morador. Tudo começou numa noite, quando o dono da casa ouviu ruídos estranhos vindo do lado de fora. Ao olhar pela janela, ele vê uma figura vestida de freira caminhando de um lado para o outro pela calçada. Preocupado, ele sai para falar com ela e pergunta por que não está usando sapatos. Apesar de suas repetidas perguntas sobre o bem-estar dela, a freira permanece em silêncio e não dá nenhuma resposta. Frustrado, ele a adverte que chamará a polícia se ela não for embora. A imagem assustadora daquela freira solitária vagando pelas ruas à noite deixou muitos espectadores inquietos, lembrando os espeluznantes avistamentos de palhaços que assombraram os Estados Unidos em 2016. Enquanto alguns acreditam que poderia ser apenas uma brincadeira, outros permanecem na incerteza. Você é novo por aqui? Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like no vídeo. Estas são as imagens da câmera corporal de um encontro que aconteceu em novembro de 2021, quando os policiais responderam a uma chamada com sirenes ligadas. Eles invadiram a casa, sentindo imediatamente algo estranhamente perturbador. Alguns lugares são tão assombrados que dá para sentir a energia negativa no momento em que você entra, e essa casa parecia ser um desses. Os policiais seguiram pela sala de estar até o quarto, suas lanternas cortando a escuridão, mas as coisas ficaram ainda mais assustadoras quando começaram a subir as escadas. Nesse momento, as imagens da câmera começaram a falhar. Lá em cima, uma porta se abriu lentamente, revelando um quarto vazio. Os agentes, visivelmente chocados, hesitaram, mas continuaram a busca. Conforme investigavam outros cômodos e o porão, começaram a ouvir sons, como se uma força demoníaca estivesse presente. Infelizmente, não está claro o que aconteceu depois, nem com os policiais, nem com a casa. Mas mesmo para um policial experiente, essa foi uma experiência aterrorizante. Este vídeo é, sem dúvida, um dos mais assustadores, porque os garotos estavam explorando vários lugares ocultos e, em um certo momento, se depararam com um homem assustador dentro de um túnel. Esse túnel abandonado também estava escondido no meio de uma floresta, em algum lugar remoto. Quando eles entraram no local, já era bem assustador, mas nunca esperaram encontrar alguém lá dentro. À medida que avançavam mais e mais fundo pelo túnel, de repente perceberam que não estavam sozinhos. Olha só o que aconteceu. Os youtubers, claro, ficaram apavorados e começaram a correr desesperados para fora do túnel. Embora não seja possível ver exatamente quem os estava seguindo, dá para perceber, pelo pavor estampado nos rostos deles, que era uma pessoa muito assustadora escondida ali. Este vídeo foi transmitido no noticiário da noite no Equador, começando com uma cena aparentemente inocente. Um garoto filmando a tatuagem elaborada nas costas do pai, usando o celular. Mas durante o vídeo, algo inesperado e aterrorizante acontece. Quando o menino revisa as imagens, ele se assusta ao ver um rosto estranho e assustador que aparece inexplicavelmente na gravação. Esse rosto bizarro provocou muito mistério e discussão entre os espectadores. Alguns acreditam que o garoto capturou acidentalmente uma evidência de um ser interdimensional. Essa teoria sugere que o rosto pertence a uma criatura de outra dimensão, temporariamente visível através da lente da câmera. Independente da explicação, a presença do rosto adiciona um elemento misterioso que continua fascinando e perturbando quem assiste. Na época do Halloween de 2018, o Departamento de Polícia de Honolulu compartilhou uma história de fantasmas que aconteceu com um de seus oficiais, no Mirante de Pali. A oficial Teisa Etewati estava fazendo rondas de rotina, fechando os portões da rodovia Pali. À noite, os oficiais tinham a tarefa de fechar ambos os portões. Ao se aproximar do mirante, algo chamou sua atenção. Uma figura branca que se erguia de forma ameaçadora nas sombras. Cautelosamente, ela se aproximou e logo percebeu que a figura parecia uma mulher vestida de branco. Preocupada com o bem-estar da mulher, parou o carro e abaixou o vidro para falar com ela. Mas ao se virar, ficou chocada ao perceber que a mulher, de alguma forma, havia se materializado no banco de trás da viatura.
Lembrando o conselho da avó de manter a calma ao lidar com espíritos, a oficial Etewati começou a falar suavemente com a aparição, chamando-a de tia, numa tentativa de acalmar a si mesma e também o fantasma. Continuando a ronda, ela foi até o segundo portão, saindo rapidamente para fechá-lo. Quando voltou para o carro, o espírito ainda estava lá. A oficial explicou à aparição que só estava fazendo seu trabalho e que não poderia levá-la até Kailua, mas esperava que ela estivesse segura. Quando Etewati dirigiu pelo túnel, saindo do mirante, olhou pelo retrovisor e viu que a mulher de branco havia desaparecido. Um carro estava quase no final da ponte de Ocean Avenue, em Palm Beach, Flórida, quando por alguma razão o homem decidiu parar. Mas por que ele parou exatamente ali? Segundos depois, a ponte começou a se abrir, fazendo o motorista entrar em pânico e abrir a porta. Mas qual seria a razão dessa atitude? Felizmente, nada grave aconteceu, e a ponte apenas empurrou o carro para frente, permitindo que o homem seguisse viagem. Acontece que o operador da ponte também não tinha visto o carro quando iniciou a abertura, mas as autoridades não aceitaram essa desculpa, e o operador acabou renunciando ao cargo. E você? Acha que a culpa foi do operador da ponte ou do homem que parou o carro? O que acontece quando a irmã de um caçador de fantasmas sofre uma transformação assustadora após uma aventura numa casa abandonada? O canal Haunted Before Bit compartilhou uma história angustiante em que a casa assombrada provoca mudanças inesperadas que ninguém poderia prever. Em uma cena arrepiante, vemos uma mulher profundamente adormecida, completamente inconsciente da presença aterradora ao lado da sua cama. Um fantasma, ajoelhado ao lado dela, parece brincar com seu cabelo, puxando suavemente os fios, até que, de repente, a mulher desperta com o rosto contorcido pelo medo, como se percebesse que não estava sozinha. A tensão é palpável. E ela caminha pela casa. Depois escala uma cerca, aparentemente tentando escapar do fantasma que viu no sonho. E você? O que acha que aconteceu aqui? Ela estava possuída ou... O que mais poderia ter acontecido nesse vídeo? Durante um turno tranquilo à noite numa delegacia da Malásia, 3 agentes estavam concentrados em suas tarefas rotineiras, com o zumbido habitual dos equipamentos e os sons distantes do trânsito preenchendo o ambiente. Mas essa calmaria foi brutalmente interrompida quando as portas da estação se abriram de repente, com uma força que provocou arrepios na espinha dos policiais. Não era uma noite ventosa. Na verdade, o ar estava completamente parado, o que tornava os violentos movimentos das portas ainda mais assustadores. Os oficiais pularam de seus assentos com o coração acelerado, trocando olhares confusos. A força por trás do movimento parecia antinatural, deixando todos com a estranha sensação de que algo extraordinário estava acontecendo. Compreensivelmente nervosos, eles começaram a examinar a área, tentando entender o que, afinal, acabara de acontecer. Será que poderia ter sido o espírito de algum criminoso furioso, buscando vingança? Não é segredo para ninguém que, ao redor do mundo, muitas pessoas ainda encontram bombas e minas da Segunda Guerra Mundial. O mais assustador é que nunca se sabe se elas ainda podem explodir ou não. Mas a pessoa neste vídeo parece ser extremamente corajosa. Usando um detector de metais, ele conseguiu encontrar vários objetos. Algumas moedas de prata de 10 centavos, um anel e até uma moeda mexicana de 5 centavos de 1943. Mas nada disso se compara ao que ele encontrou em seguida. O homem encontrou uma bomba real da Segunda Guerra Mundial enterrada. Normalmente, o certo seria chamar as autoridades imediatamente, mas ele decidiu pegá-la com as próprias mãos. Isso não é nada aconselhável, então, por favor, se um dia você se deparar com algo assim, tenha muito cuidado. E por fim, uma história arrepiante sobre uma mãe de 53 anos chamada Candice, profundamente preocupada com seu filho, Tommy. Ela suspeita que há algo terrivelmente errado com ele, por conta do seu crescimento anormal, falta de comunicação e comportamento cada vez mais estranho. Apesar dos esforços para se aproximar, Tommy continua distante, usa uma máscara, evita contato visual e se recusa a comer.
Candice, então, entra em contato com os criadores do canal, que decidem visitar sua casa para investigar. Ao chegar, percebem a preocupação de Candice e ficam sabendo que Tommy, desde a morte do pai, Michael, desapareceu na floresta por 3 dias e voltou diferente, sempre mascarado e evitando a mãe. A equipe de investigação instala câmeras por toda a casa para monitorar as atividades noturnas e observa Tommy agindo de maneira inquietante. Apesar das evidências perturbadoras, Candice reluta em chamar a polícia, com medo de que não compreendam o seu filho. A equipe decide passar mais uma noite na casa para observar Tommy, mas a situação se intensifica quando ouvem ruídos no meio da noite. Na manhã seguinte, descobrem que Candice desapareceu e que a janela do quarto dela estava estilhaçada, sugerindo que Tommy pode ter levado a mãe. O vídeo termina com os investigadores questionando sua própria segurança e o misterioso desaparecimento de Candice. O que você acha que aconteceu? Em 2016, aconteceu um incidente notável no condado de Pasco, quando os agentes do xerife descobriram um suspeito escondido em um lugar muito incomum. A cena foi registrada pela câmera corporal de um policial, no momento em que os agentes entraram na casa de Jason Taylor para cumprir um mandado de prisão por um crime grave. Taylor era procurado por violar sua liberdade condicional relacionada a uma acusação grave: roubo à mão armada. Quando os agentes entraram cautelosamente na casa, a tensão era palpável. Eles estavam bem cientes da gravidade do mandado que estavam cumprindo e dos riscos envolvidos. Enquanto revistavam meticulosamente a casa, um agente de olhar atento percebeu algo estranho em um armário. O móvel, que normalmente seria uma peça comum, havia sido alterado de uma forma que sugeria ser mais do que um simples lugar para guardar roupas. Se Taylor tivesse permanecido em silêncio, talvez não fosse descoberto. Mas os agentes abriram o armário e encontraram o homem escondido lá dentro. Sua prisão foi imediata e ele foi colocado sob custódia com uma fiança fixada em $50 mil. Em outro caso, os moradores do condado de Coffee, no Alabama, foram atormentados por uma criatura não identificada que habitava a floresta. As preocupações aumentavam a cada dia e o mistério acabou até chamando a atenção da mídia. Segundo relatos locais, as pessoas ouviam gritos altos à noite e tinham certeza de que não era um coiote, nem qualquer outro animal comum da região. Quando os especialistas foram investigar, encontraram algo inusitado. Isso aconteceu em 2020 e até hoje a criatura ainda não foi identificada. Outro vídeo, publicado no TikTok, teria sido postado no início de dezembro de 2019 pelo usuário Ericar1961. O vídeo é da câmera de segurança instalada do lado de fora da sua casa. Nele, aparece uma figura semelhante a uma sombra branca caminhando pela entrada. É difícil ver com clareza, mas nitidamente há algo se movendo. O próprio Ericar acredita que pode ser o espírito do seu pai falecido, que morreu uma semana antes, no dia 26 de novembro de 2019. Muitas pessoas nos comentários concordam que é um fantasma, enquanto outras dizem que não passa de poeira ou um reflexo dos faróis do carro. Desde que postou o vídeo no TikTok, ele já foi visto mais de 3,7 milhões de vezes. O que você acha que poderia ser essa figura translúcida? A youtuber Crow de Jaci recebeu uma ligação desesperada do pai, visivelmente abalado, querendo mostrar algo assustador que havia acabado de ser captado pela câmera de segurança. Enquanto Crow assiste às imagens, sua ansiedade vai aumentando até que vê algo inconfundível. Uma figura extremamente alta e fantasmal, de costas para a câmera, se afastando da casa de forma estranha, desaparecendo nas sombras. Tão repentinamente quanto apareceu, a figura some misteriosamente, causando arrepios. Apesar do som assustador que ecoa pelo vídeo, sua atenção se concentra em um único quadro, capturado nos 5 segundos de gravação. Esse frame revela a figura fantasmagórica com um detalhe impressionante. Enquanto observa fixamente a imagem, Crow sente um pressentimento ominoso. Para onde foi essa figura? E o que ela queria? A inquietante ideia de que essa entidade possa voltar permanece, sugerindo que a família pode ter outro encontro com esse visitante sobrenatural. Bem arrepiante, não é?
Em outro caso intrigante, um policial estacionou seu carro num centro da Polícia Nacional e o deixou ali por apenas alguns minutos. Mas então, misteriosamente, o carro começou a se mover sozinho. Era como se alguém o estivesse dirigindo, mas como você pode ver, não havia ninguém no banco do motorista. O carro não só avançou lentamente, como também bateu na parede mais próxima. E ao invés de parar, ele ainda deu marcha a ré e bateu novamente na parede. Minutos depois, o policial voltou, completamente confuso, e encontrou o carro longe de onde havia deixado. Mas a situação ficou ainda mais estranha. O alarme e as luzes começaram a piscar sozinhos. O policial tentou resolver e chamou outra pessoa para ajudar a inspecionar o veículo. Esse tipo de incidente poderia enlouquecer qualquer um, especialmente se for o único a testemunhá-lo. O segundo guarda tentou mover o carro para ver se havia um problema nos freios, mas o carro permaneceu imóvel. Parecia haver uma força invisível movendo aquele carro. O que você acha? Deixe seu like e prepare-se, o mistério apenas começou.